Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Pode abrir o microfone, pode falar no chat só para confirmar aí. Vi que a Fânia já fez um positivo ali, significa que está ouvindo. Então vamos iniciar a nossa aula, né, o material, da onde a gente parou na nossa última aula, né? Então para quem está entrando aí agora, boa noite. Vamos continuar o nosso material, segundo o que a gente parou na última aula. Então, na última aula, a gente começou, né, a falar aí sobre as qualidades, sobre o que um líder tem, sobre como que funciona a liderança, sobre como que funciona também a questão do feedback. Então, a gente deu uma pincelada, só uma introdução básica para que a gente pudesse aplicar bem hoje. E falamos também sobre a questão da teoria administrativa, né, que ela é muito importante na aplicação, para a gente entender quais são praticamente os dois tipos de empresa que a gente vai estar encontrando. Então eu deixei bem claro na última aula a respeito das empresas aí, né, aquelas que estão focadas em fazer do ser humano uma ferramenta, vão tratar o ser humano como uma ferramenta e elas não vão visar a humanidade que você tem. E é claro que essa metodologia ela não é mais aplicada, ela não é mais utilizada. Ainda existem empresas desse modelo? Sim, principalmente empresas pequenas, que quem está na liderança, quem está na coordenação, né, quem está no topo hierárquico, não tem o um mínimo aí de instrução para estar naquela posição. E quando você tem uma empresa estruturada, que está focada, que tem pessoas de qualidade, a gente já vê aí uma teoria voltada mais para a administração humana, onde você percebe que o ser humano ele precisa ser incentivado, ele precisa ser motivado e tratado como um tal. E pensando justamente nisso, a gente parou sobre a questão da comunicação e o feedback. Então, para quem não lembra dessa parte, né, ou já ouviu falar demais, aquele negócio lá que a pessoa chega e fala como é que eu tô. Aquele negócio lá da pessoa chegar e conversar comigo. Então, vamos entender melhor uma aplicação científica, né? Porque o senso comum não nos é viável. O senso comum, ele não traz a verdadeira aplicação disso, ele não melhora quase nada. Então, o senso comum é basicamente isso, uma conversa onde eu vou ter com o meu chefe, ele vai me falar aí os meus pontos positivos, negativos, e acabou essa conversa. Só que tem toda uma metodologia por trás que faz ela ser eficaz e outra que faz ela não ser eficaz pelo ponto até de ser prejudicial. Então, o feedback é uma retroalimentação de informação. Então, a principal etapa dele, lá no início, era eu motivar o sistema, devolvendo informações sobre como ele estava e o ponto que eu queria que ele chegasse. Então, eu iria informar as pessoas, olha, estamos nesse modelo, e o objetivo, a meta que eu quero é justamente outro. E aí, nele, eu iria colocar horário, ia colocar produção, ia colocar vários outros objetivos que estavam interligados, que não estavam sendo alcançados. Só que qual que é o problema dessa retroalimentação pura? Aí a gente vem aqui para o nosso material. A primeira coisa a entender é que todo ser humano ele tem uma reação própria. Cada ser humano ele vai encarar as formas da sua aplicação de um jeito. Tem pessoa que ela vai ter uma criação mais robusta, então tudo que você fala para ela, ela vai receber isso de bom grado e vai levar como ponto de melhoria. Existem pessoas que têm uma criação um pouco mais cuidadosa e a forma que você trata isso, a forma que você se expressa perante a ela, pode fazer com que essa pessoa entenda mal que você está sendo colocado. Então a comunicação assertiva ela entra muito nesse ponto. O que para um pode ser algo tranquilo, fácil, de se conversar, de se lidar, de levar adiante, para outra pessoa pode ser considerada até uma agressão. Então, é justamente entender esses pontos que é o que vai fazer esse feedback ser efetivo. E você, como líder, você, como pessoa, como ser humano, vai ter que começar a desenvolver essas habilidades e reconhecer esses padrões de perfil. Então, você tem que desenvolver essas percepções aí. Você deve se tornar uma pessoa melhor, você deve se tornar uma pessoa mais atenta. Como que eu vou adquirir isso? Como que eu vou melhorar isso? Consequentemente, estudando, avaliando e pondo em prática. Então, isso é o que vai diferir já você do senso comum. Senso comum é eu vou ter uma conversa. Mas é só uma conversa simples? Não. Aqui eu já estou te falando que você tem que levar em conta que o ser humano existe reação própria, cada um vai encarar isso de uma maneira diferente. A partir desse ponto, como que eu vou fazer? Então eu vou criar perfis, eu vou analisar e eu vou montar um plano de ação. Então eu não vou tratar A e B igual. Mas espera aí. Então eu estou dando um ponto para um e para outro. Não, não. Aí é que está a diferença.
a gente tende a levar ao pé da letra que tudo tem que ser igualdade. E aí eu venho apresentar para vocês a teoria da equidade. Não adianta você ser tranquilo com uma pessoa que ela é extremamente cabeça, que ela já tem um conhecimento. Então, para essa pessoa, você pode ser mais direto, você pode ser de maneira mais curta, você não vai precisar pisar em ovos. E para uma outra pessoa que talvez ela tenha essas reações mais afloradas, você tenha que ir mais devagar, você tenha que ir mais tranquilo, você tenha que ser o mais assertivo possível para justamente não errar. Então, cada caso vai ser um caso. As pessoas não são iguais. Então, tratar alguém com igualdade pode ser um erro aqui. Não que você não deva, você vai levar todo mundo na igualdade, na justiça, mas o ponto principal aqui é a equidade. Você adaptar um modelo pensando naquele tipo de pessoa que é. À medida que a gente for vendo aqui, isso vai ficar mais claro para vocês. Pode não parecer ter nenhum sentido agora, mas à medida que a gente for vendo a aplicação disso, vocês vão falar, então é nesse ponto que eu devo agir assim, e naquele outro ponto eu não devo agir dessa maneira. Então, primeira coisa, todo mundo tem reação própria, e todo profissional que ele quer melhorar, uma hora ele vai ter que encarar desafios, ele vai ter que olhar para si próprio e ver quais são os seus defeitos e quais são as suas qualidades. Então, em algum momento, se você procura melhorar profissionalmente, socialmente na sua vida, você vai ter que fazer essa autoavaliação. O que eu tenho de bom? O que eu tenho de ruim? O que eu tenho de ruim, consequentemente, eu devo melhorar ou ter outras qualidades que façam isso se tornar irrisório. Da mesma forma que o que eu já tenho de bom, eu vou melhorá-las ao máximo para que isso seja referência, para que eu seja excepcional. Então, continuando, esse é um material aqui que a gente está se baseando, né, da Bianca Consone. Peguei aqui do material de administração dela da aula passada e aqui também alguns conceitos de feedback. Então, aqui foi onde a gente parou, que iria ser tratado justamente nessa aula. Então, qual que é o ponto que eu devo entender? As pessoas, elas têm reações diferentes justamente pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir, pela sua criação, por tudo isso. Porque vão se formar cadeias de opiniões e pensamentos diferentes. Né? São grupos de indivíduos diferentes. Eu até citei isso na aula passada. Algumas pessoas, dependendo do seu cotidiano, vão achar certas coisas normais, enquanto outras, por não ver aquilo, por não estar no cotidiano, por isso não ser trabalhado, vai ser algo totalmente diferente. É como uma pessoa que está aí criada num ambiente totalmente da fazenda, que nunca viu um shopping, que nunca viu um supermercado grande. Quando ele vai para uma cidade, uma capital, por exemplo, ele vê aqueles shoppings enormes, aquelas construções, aquelas ruas, aqueles movimentos, ele fica admirado, né? Ele fala, nossa, olha que cidade grande, olha esses prédios, né? É o famoso da roça na cidade. Da mesma forma, uma pessoa que foi criada sempre na cidade, sempre no movimento, sempre na industrialização, quando ela vai para o campo, ela fica admirada, fala, nossa, olha, aqui tem animal, olha, isso aqui é uma vaca, isso aqui é uma galinha, uma coisa que é simples para quem mora no campo. Para essa pessoa da cidade não é tão simples assim. Então, quando você pensa que existem grupos de indivíduos, existem camadas de criação, é justamente o momento de ação. É a hora que você deve trabalhar de uma maneira diferente para cada um. Então é justamente o ponto da equidade. É eu trazer o que eu quero e adaptar ao máximo a realidade daquela pessoa para que ela consiga compreender. É dar um feedback assertivo. Então, continuando o material, já novo aqui para quem não acompanhou na última aula, que é o que eu falei sobre essa retroalimentação de informações. Então, pegando o material aqui agora da Sandra Cristina, que é um outro material aí, um outro trabalho científico, de uma especialização que ela fez, ela traz para a gente aqui um dos primeiros esquemas que tem. Então eu, para tentar simplificar essa linha, eu ia olhar como estava, pegava a informação e passava ela adiante. Olhava de novo como é que estava no final, pegava esses pontos ruins, melhorava e passava a informação. Então ia ficar nesse modelo simples. Qual que é o problema desse modelo simples? Ele funciona muito como uma comunicação daquela brincadeira do telefone sem fio. Eu falo para um, aí esse outro entende do jeito dele, passa para o outro da frente, passa para o outro da frente e assim vai indo. Então, eu falo que eu quero a linha bem organizada. Lá na frente, no último dessa cadeia, ele já está entendendo que eu quero essa cadeia de procedimento em ordem crescente, em fila indiana, em ordem decrescente do mais velho, porque cada um tem uma interpretação e existe aquele ditado, né? Quem conta uma história sempre vai aumentando ela do ponto de visão dela. É a questão do discurso que eu falei na primeira aula, ela vai ter o ponto de viés da pessoa. Então, para que isso
não seja abordado adiante, como que eu evito essas falhas? Comunicação assertiva. Então, além de eu repassar essas informações, eu preciso que ela seja de maneira assertiva e ela não deixe dúvidas. Então, é o que eu falei. A gente tem a comunicação verbal, a que eu estou falando, e a comunicação não verbal, aquela que o meu corpo transparece, aquela que eu não preciso dizer, mas a pessoa com a sua percepção, ela vai avaliar. Lembra que eu dei aquele exemplo do prato de comida? Você está lá comendo a comida e a pessoa pergunta para você, nossa, e a comida, tá boa? Aí você tá lá comendo, aí você fala, tá boa. Só que aí você faz aquela careta, assim, parecendo que você chupou um limão. A pessoa vai entender o quê? Ele falou que tá boa para não me afetar, mas eu sei que tá ruim pela cara, pela expressão que ele fez. Da mesma forma que eu posso falar que a comida tá ruim, e eu posso sorrir, né, depois, como se fosse uma brincadeira, uma ironia. O pessoal vai entender que a comida está boa e que a crítica que eu fiz foi uma crítica de ironia. Então tem essa questão de você saber, né, ter essa percepção do verbal e do não verbal. Eu consegui unir isso justamente para ter uma comunicação boa. E o feedback, ele vai ser importante por causa disso. A pessoa vai avaliar isso e você também não pode deixar transparecer o seu sentimento pessoal. Você tem que tentar ser o mais profissional possível, porque vão existir classificações de feedback aí que a gente vai entender como funciona. E qual que é o maior problema? Na nossa sociedade, tá? Isso não sou eu que estou falando, tem material, tem trabalho, tem publicações que falam. Na nossa cultura latina, então aqui no Brasil, inclusive, a gente não sabe lidar com essa retroalimentação de informação. A gente não sabe lidar com críticas, com essas questões de apontamento de erro. O ser humano, principalmente a questão do brasileiro e adversos aqui, não sabe levar isso de uma forma boa. Então, quando você fala isso, a pessoa ela já vai levar como se fosse punição, como se fosse reclamar. Lá vem ele destruir de novo a minha autoestima, lá vem ele me tacar um terror psicológico, lá vem de novo esse cara chato. Então, as pessoas elas não têm ainda essa classificação de que feedback é uma coisa legal e é através dele que eu entendo o meu crescimento. Então, se você não proporciona algo legal, uma experiência boa, essa pessoa não vai querer que isso aconteça novamente. Então, para que isso seja levado adiante, tem que ser bem aplicado. Então, é o primeiro ponto de melhoria e mudança que vocês devem levar. Como que funciona, então? A questão de você estar implementando isso desse modelo, eu vou trazer aqui para vocês uma ferramenta que você pode utilizar ela onde você quiser. Uma ferramenta da administração, conhecida aí por alguns como ciclo de Deming, mas para outros aí o PDCA, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu planejamento, eu vou testar isso, então eu vou fazer acontecer, eu vou estudar esses resultados e implementar a solução. Então eu vou planejar, fazer, checar e agir. Esse é o meu projeto. Então o meu plano de ação ele vai ser baseado nessas 4 etapas. Essas 4 etapas elas vão ter alguns pontos de conferência. Então vou chamar alguém, vou pegar essa pessoa, esse indivíduo, essa equipe e vou me reunir com eles. O que eu tenho que ter em mente? Primeiro, estou aplicando os conceitos, estou aplicando a teoria. A minha comunicação, como que ela vai ser? Estou falando com o alto escalão, estou falando com o pessoal mais operacional. Existem algumas pessoas que, se eu usar um termo mais técnico, elas vão conseguir compreender. É uma galera que já é mais velha de casa, é uma galera que é mais nova. Por que eu tenho que pensar nisso? Porque senão eu não consigo atingi-los. A pessoa entrou, tem uma semana de empresa, eu já chego falando sobre romaneio, sobre nota fiscal, inscrição estadual, começa a falar aí sobre a alíquota. Aí o cara tá lá de braço cruzado na reunião falando, esse cara aí deve ter razão, né? O pessoal deve ter errado mesmo. E ele tá simplesmente sem entender, porque ele é novo. Quem tá ali 5, 6 anos, talvez isso aí é de boa para ele. Mas quem entrou agora, você vai precisar dar esse downgrade aí, né? Você vai precisar baixar o nível dele, mas de uma certa forma que ele consiga acompanhar. Sem deixar muito explicativo, porque senão a pessoa também que já conhece isso, o processo de cabo a rabo, né? Ele vai perder o interesse. Porque para ele vai fechar, né? Vai falar, não, já conheço isso aí, tá só falando abobrinha, não é assim que funciona, não. Então você sempre vai ter que pensar nisso, na pessoa que está muito além, na pessoa que entrou agora, como é a sua equipe. As ferramentas, não agir sem dados, a gente vai falar sobre isso. Principalmente se eu tenho demonstrativo, se eu tenho planilha, se eu tenho ponto, eu preciso demonstrar o objetivo, mas ele precisa ser palpável. Eu preciso demonstrar para a pessoa, olha, você está vendo que isso está afetando? Então eu não estou aqui vindo falar, não estou vindo aqui pegar no seu pé, não estou vindo aqui fazer nada de ruim.
é um ponto de melhoria, está aqui para qualquer um. Se eu não fosse o líder em questão, outro líder iria vir porque os fatos são inegáveis. Ele demonstra e isso daqui é a realidade. Então, nada mais você está sendo nada mais justo e claro sobre a situação. Então, você tem que deixar claro que não é perseguição, você não está marcando ninguém. Por isso que ela tem que ser baseada em dados e tem que ter uma aplicação humana. Essa aplicação humana aqui, ela é a chave. Então, se você for lá e não souber conversar, você não saber se basear em dados, você simplesmente no achismo, no que disse, no que não disse, não vai dar certo. Você vai ter problemas aqui. Então, uma das ferramentas aí, fica a dica para tudo, para questão de projeto, para você saber se orientar, para começar um novo produto, para a questão de você organizar. Pega o PDCA aí para tudo que você vai fazer na sua vida, em questão de orientação, que você vai se sair bem. Então, planejar, fazer, checar e agir. São os 4 pontos aí crucial, inclusive é uma ferramenta da qualidade que é muito utilizada aí na parte de gestão de projetos. Até aqui, tem alguém que está com alguma dúvida? A explicação está indo muito rápida, como que está indo? Podem falar no chat, pode abrir o microfone e falar. Bom, se ninguém dá o retorno, né, não está havendo comunicação, eu vou continuar o material como se vocês estivessem entendendo. Sobre a questão, então, da prática. Ela vai ser exercida sempre por alguém. Então, sempre vai ter uma pessoa que está passando, que está buscando ou que está retornando isso. Vou tentar me engajar ao máximo com a equipe. Porque se eu não tenho retorno do que eu estou fazendo, eu vou continuar. Eu não sei se eu estou acertando, eu não sei se eu estou errando, mas qual que é o principal pensamento de todos? Na hora que eu errar, alguém me avisa. O costume que você tem é de, na hora que eu errar, alguém me avisa. Até lá tá tudo bem. Se ninguém falou nada, é porque está indo da maneira que eles esperam o próximo disso. Então, deixar claro os objetivos. Quando a pessoa acertar, você vai lá e fala que ela acertou. Quando ela errar, você vai lá e fala que ela errou também, para que ela possa ter um controle sobre ela mesma. Peraí, esse é o ponto que eles procuram, abaixo disso já não é tão legal. Hoje eu vi que eu não acertei a meta, mas ficou muito próximo. Então, beleza, tá ok. Agora hoje ficou abaixo até do que eles não gostam, então eu tenho que melhorar, porque senão eu sei que eles vão vir e vão conversar comigo. Então, na hora que eu estiver conversando, eu tenho que deixar claro qual que é o objetivo, qual que é a meta, o que eu espero de cada um, falar sobre os pontos positivos que as pessoas têm. Isso tudo é importante, saber que eu reconheço o outro ser humano que está ali, que você não é só mais um no sistema. Quando você entra dentro de uma empresa muito grande, é bem óbvio que o dono da empresa não sabe o seu nome. O coordenador, o diretor, o gerente, a maioria também não sabe o seu nome. Agora, você que está no chão de fábrica, quase sempre vai conhecer todo mundo que está na cadeia hierárquica acima, né? Nossa, aquele ali é o líder, aquele é o diretor. Raramente você vai ter esse entendimento de quem está em cima conhece você e sabe quem é você. Mas quando o seu líder e o gerente, as pessoas mais próximas ali do seu convívio, sabem quem você é, dão importância para você, você se sente acolhido. Então isso é importante, é literalmente aquele negócio, aqui somos um grupo, né? Aquela coisa de aqui somos uma família. Tornar um ambiente saudável. Isso é qualidade de vida no trabalho. E a maioria das empresas, né, não aplicam. Então por que eu devo aplicar isso? Porque quando eu reforço o comportamento que eu espero, quando eu trabalho isso, eu vou ter um nivelamento. Eu não preciso ficar ali toda hora. É igual uma biblioteca. Eu preciso chegar para vocês e falar que tem que fazer silêncio? Eu preciso chegar e falar que tem que se comportar dessa maneira? Não, isso já é introduzido. Vão ter placas lá com uma pessoa, né, falando faça silêncio, organização, proibida alimentação aqui. Se você for atender o celular, é lá fora, coloca no tal. Você vai ter placa reforçando, você vai ter tudo isso reforçando um comportamento que é esperado de cada um. Então eu não preciso ficar ali toda hora. Faz silêncio. O celular tem que estar para vibrar. Não pode comer aqui dentro. Não vai ter ninguém ali toda hora martelando isso, sendo chato. Não precisa. Por quê? O comportamento desejado está sendo reforçado sempre. Com uma reunião, com elogios. E principalmente quando precisar, com esse feedback falando, olha, não está legal. Então isso tudo são ações corretivas que vão promover a melhoria da equipe como um todo. Então não é deixar, não, vou deixar, uma hora a pessoa percebe. Não faz isso.
Ela só vai perceber na hora que você elogiar ou na hora que você corrigir. Senão, ela vai tocando o barco. E ela mesma vai procurando, peraí, que hora que ele vai vir reclamar? Então ela desce o nível hoje, semana que vem ela desce o nível depois, até que vira uma bagunça. E se você não for um líder, que a gente até falou sobre as competências, se você não for um daqueles líderes que consegue ser autoritário, que consegue impor, ser mais presença, ser mais firme na palavra, aí você perde o controle. Então, quando o líder é muito democrático, ele perde o controle. Quando esse líder é muito autoritário, ele perde o apoio da equipe também, porque eles não são ouvidos. Então, você vai ter que nivelar isso sempre. Sempre tomar cuidado com o que está acontecendo. E aí, é a importância dos dados. Mais à frente, quase no final do nosso curso, eu vou falar sobre essas ferramentas que a gente tem aí, né? Sobre estatística, sobre matemática, sobre gráficos, sobre leitura. E aí a gente vai falar sobre essa ferramenta chamada Data Mining. Tem outras também, Data Warehouse, alguns índices que a gente vai ver. Isso tudo nada mais é do que, para que você possa ter dados e tomar decisões assertivas, você vai precisar ter dados válidos. Então não é simplesmente alguém chegar e falar, ó, fulaninho chegou atrasado. Como que eu sei se fulaninho chegou atrasado? Eu vou olhar o ponto. Eu vou olhar, se não tiver o ponto, eu posso olhar nas câmeras. Eu vou perguntar ao guarda. Eu vou pegar uma informação correta. Não aceita isso de eu ouvi, eu vi, alguém me disse, alguém chegou, né? O passarinho verde me contou. Isso não funciona. Eu preciso sempre agir baseado em dados, e em grandes volumes de dados também, para que isso possa gerar um histórico. É a mesma coisa de você. Você sabe que o preço das coisas no supermercado aumentou porque você tem uma base de dados antes. Todo mês, antes de 2021, eu ia no mercado, o arroz era 18, era 14, era 15 reais. Agora eu chego no supermercado, está 22, 25. Como que eu sei que hoje está mais caro do que antes? É questão de dados, é questão de base, é questão de você analisar, é questão para você tomar a decisão, você seguir uma regra lógica. Olha, o salário antes era tanto, hoje é tanto, aumentou 20 reais. Só que os preços das coisas dobrou, então não faz sentido, porque o salário não dobrou, né? Então você já vai fazendo esses julgamentos. Mesmo que seja de forma de um senso comum, né, do empirismo, você não esteja baseado em dados assim fixos e teve um estudo, você consegue fazer essa análise também. Então, para que você possa tomar decisões, haja sempre baseado em dados. E esses dados eles vão sair da onde? Como eu disse, de sistema, de coisas que você possa pautar e trazer. Então, é físico. A pessoa chegou atrasado, como que eu sei que ela chegou atrasada? Vai ter uma câmera, ela vai ter que assinar o ponto. Você pode também estar lá todo dia, né, até 8 horas, esperando as pessoas entrar. E aí 8 e 6 já é considerado atraso, né, que tem a tolerância. O guarda também, você pode falar para o guarda, olha, quando você vê que a pessoa chegou aí 8 e 6, trava a catraca e me chama. Então, são coisas comuns que as pessoas fazem. Por quê? Depois, na hora que eu for chamar a pessoa para uma reunião, para eu poder passar esse feedback sobre a questão do horário dela, ela não vir, né? Fala, não, só cheguei atrasado ontem. Foi unicamente, exclusivamente ontem. Aí você puxa o ponto dela dos últimos 6 meses, pelo menos 2 vezes na semana ela chega a 8h10, 8h20, 8h30, sendo que o horário é 8 horas. Então, para mim poder expor isso, né, essa falta de compromisso da pessoa com a questão do ponto, vai ter os dados. Se eu tenho uma equipe, eu controlo uma equipe de vendas, como que eu vou saber se essa pessoa realmente foi um ponto só que ela não vendeu bem ou se isso já vem sendo uma incidência alta? Eu vou olhar todas as vendas que ela tem aí, desde quando ela começou, claro, levando em conta a experiência. A experiência você não julga tanto assim, né? Você não pode cobrar muito que a pessoa tem experiência. Mas ainda assim, depois disso você vai ver que ela vai ter um momento de constância. E uma hora ela vai ter uma queda ou ela vai subir de uma forma muito abrupta. E aí você vai tentar entender isso. A forma de elogiar e a forma também de você vir e acertar esses pontos que estão errados. Continuando. Para ficar mais claro, por que a importância de dados? É visível, eu consigo olhar. Então eu olho aqui, ó, não tem interpretação duvidosa. Não tem, mas não acho que é isso. Eu acho que, sabe, para a pessoa não tentar desconversar, para não ter problema, é aquilo e pronto. Os dados estão puros, você olha pelo critério e através dele você tem a conclusão. Então eu pego aqui, por exemplo, eu peguei uma tabela fictícia e a porcentagem dela é sobre a conclusão de meta diária de trabalho. Então todo dia tem uma meta diária para bater
E aí aqui é quantos por cento a pessoa chegou próximo dessa meta diária, que seria o 100%. Lembrando que atingir o 100% é bem raro, a não ser que a meta do seu trabalho seja algo muito fácil de se bater. Aí ela tem que ser revisada. Então tá lá. Tem aqui a produção por setor, tem a questão dos operadores, do estoque, de vendas e de limpeza. Então considera-se, né, dependendo do estudo, de tudo que foi feito, acima de 75% já é bom. E aí você sempre vai tentando melhorar esses índices. Aqui está classificado por dia da semana. Então aqui, se eu fosse pegar os operadores, ó, qual foi o pior dia deles? Na segunda-feira, 75%. Aí eu vou chegar, fazer uma reunião e falar que eles estão péssimos. Eu preciso entender a realidade deles. O que eu penso na questão de operador? Segunda-feira. Peraí, segunda-feira eles vão chegar, talvez eles tenham que olhar as máquinas, é o dia deles trocar bateria, é o dia deles abastecer, fazer uma manutenção, fazer um checklist. Então é óbvio que eles vão perder aí meia hora, uma hora fazendo isso. Então o rendimento deles na segunda já é esperado que seja abaixo. Porque se eu for fazer uma reunião com eles falando que eles estão ruins na segunda, eles já vão vir me expor isso. Falar, ó, segunda-feira é dia da gente fazer tudo isso aí, você ainda quer que a gente produza bem? Então, é algo que você como líder tem que ter, informação. Agora, sexta-feira, 78%, chega muito próximo de segunda. Qual que é a desculpa, né? Aí você olhar os dados, olhar a rotina e entender a equipe de operadores. Então eu vou olhando dia a dia. O dia que eles foram muito bem, saber o que aconteceu no dia que foi muito bem. No dia que foi muito ruim, saber o que aconteceu também. Então tudo isso são análises que eu consigo fazer visualizando o procedimento, vendo a rotina normal que as pessoas não fazem. Então eu preciso anotar. E como que eu faço isso? Conhecendo a minha equipe, conhecendo o processo, sabendo das dificuldades que ele tem. Então não é ficando sentado na minha sala, não é ficando sentado na minha sala de estar, mexendo no meu celular e mandando as pessoas produzir, vender e não olhar a realidade que eles estão. Mesma coisa nos outros setores. E aí, eu puxei aqui a questão de vendas, ó. Essa questão de vendas aqui aconteceu até numa empresa que eu trabalhava. Então você percebe que segunda, terça eles vendem muito bem, na quarta dá aquela caída, na quinta eles reafirmam de novo isso, é normal, questão de vendas, na sexta dá aquela queda muito bruta e no sábado eles voltam a vender bem. E aí eu percebi que nessa semana foi isso. Fui puxar as semanas passadas, toda vez na sexta-feira eles tinham essa venda baixa. E aí eu não conseguia compreender, né, por que eles têm essa venda baixa na sexta-feira. Poxa, final de semana. Se for uma loja de sapato mesmo, de roupa, sexta-feira é a hora que as pessoas querem isso, porque o final de semana tá aí, elas querem ir pra festa, querem ir pra evento, tem casamento, tem mil e uma coisa. E aí você me vende pouco numa sexta-feira? Tá errado, não faz sentido. Então, eu vou tentar entender isso. O que está acontecendo que sexta-feira eu não estou tendo uma venda boa? E aí, isso é um caso que eu vi no material de estudo de um artigo que tem alguns anos, que ele fez, né, o rapaz lá na época, ele fez sobre uma loja de venda de sapato. E ele percebeu que toda sexta-feira, lá na cidade em questão da empresa que ele estava analisando essa venda aí de sapato e roupas, né, de vestuários lá que tinha, sexta-feira era dia do pessoal sair da empresa no horário do almoço e ia almoçar num restaurantezinho, lá perto. Eles sempre almoçavam lá, só que na sexta-feira fazia feijoada. E aí o pessoal entrava nessa feijoada e na hora que eles voltavam na parte da tarde, eles estavam de estômago cheio, cansado. Aí tinha um ar-condicionado, que eles já trabalhavam da loja, o pessoal voltava como? Pingando de sono, moído, não conseguiam exercer o serviço. Então era um fator externo. O que o cara lá fez para que reaver isso? Eles falaram, olha, sexta-feira, vamos evitar de comer a feijoadinha lá do tal restaurante, porque está afetando. Ele não vai chegar e falar, olha, sexta-feira está proibida a feijoada. Aí o cara vai falar, mas como assim? O cara quer dizer agora até o que a gente tem que comer? Então você chega com um objetivo, fala, olha pessoal, estou vendo aqui que toda sexta-feira está tendo um impacto negativo. Fui puxar ali, eu vi que essa feijoadinha nossa aí, ela não está rendendo. Vocês voltam do ponto aqui 1h30, tá todo mundo que comeu demais, uma comida pesada, aí tem um ar-condicionado, tá tudo condicionado para que vocês não rendam. Aí fica um caído parecendo morto num canto, outro no outro, e não vende nada. Fica esperando dar 5 minutos para poder ir embora, porque a comida é muito pesada. E aí, quando eles pararam de fazer essa feijoadinha na sexta,
o índice de venda deles voltaram para 80%, 90%. Então, quando isso aconteceu, ele foi lá e mostrou de novo. Tá vendo? Olha, era realmente a feijoada. O ponto aqui que eu falei para vocês melhorou. Então, eu mostrei o ponto de melhoria, testamos, vi que era realmente ele e devolvi isso para a equipe também. Porque se eu só falo isso e depois eu não digo se melhorou ou não, ficou por simples. Então, eu preciso ser claro, eu preciso ser objetivo. Se não fosse ele, você tem que vir se retratar. Falar, olha, imaginei que seria isso, mas realmente não era. Vamos para a próxima etapa, podem voltar para a feijoadinha, eu já vi que não é ela. Então, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo com a sua equipe e analisar todos esses pontos. Então, espero que tenham entendido essa questão de análise aqui. Essa parte aqui é muito fácil. É só você ir analisando as metas, os objetivos e ver a quantidade. Isso aqui envolve matemática básica e simples. Se alguém tiver dúvida, eu posso depois tirar uma aula específica para a gente fazer alguns exercícios só para questão de controle, até porque no final tem essa questão de dados aí demonstrativa. Eu posso ensinar vocês a fazer até mesmo no Excel. Se alguém tiver dúvida, eu faço aí no papelzinho, na canetinha, para que você possa controlar isso à mão. Mas o Excel faz isso de maneira perfeita aí. E aí, continuando o material, a gente tem a questão do feedback e a liderança. Então, já entendemos que é uma ferramenta boa, que tem que acontecer. E qual que é o impacto dele diretamente na liderança? Já entendi que eu vou alinhar a minha equipe, eu vou trabalhar essas habilidades dele, eu vou melhorar o meu desenvolvimento, mas principalmente, o feedback, quando ele está ligado à liderança, ele vê o desempenho da pessoa, ele quer que essa pessoa melhore e ele está pensando sempre no futuro do indivíduo ou do grupo. E é aí que está um ponto crucial. Nem sempre o feedback que a pessoa está fazendo, ela faz pensando na melhoria daquele indivíduo, no melhor daquela pessoa ou do grupo. Ele vê pensando no que é melhor para ele. E aí já está errado. Então você sempre vai fazer vendo a questão do indivíduo e do grupo como um todo. Então não é para você ganhar mais, não é para você render mais, não é sacrificar um pelo bem de todos. É justamente o que é melhor aqui agora. Será que isso se adequa ao perfil de tal pessoa? Será que eu estou sendo justo com ela ou eu estou jogando ela para sacrificar ela? Então são metodologias aí de você estar utilizando e administrando, né? Liderando a sua equipe. E aí, reforçando, feedback ele vai ser verbal quando não verbal. Eu já falei da questão da comida. Não adianta você chegar a falar para a pessoa que ela é um excelente funcionário, e aí você fala, nossa, você é um excelente funcionário. E aí você está fazendo uma negativa, ou você faz aquela cara feia, ou a pessoa chega e fala, nossa, eu fiz um bom serviço, aí você, então, né, não, fez sim. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas que fez sem emoção, sem coração. Então, assim, seja realista, seja verdadeiro. E é claro, tente transparecer isso, que a sua parte verbal, o que você fala, esteja em sinergia com a maneira que você age. Senão não vai transparecer honestidade nenhuma, e é o que eu falei, ninguém vai acreditar. Pegando ainda sobre isso, o que eu tenho que tomar cuidado? Percepção e detalhes. No nosso material aí, segundo o autor Micel, ele fala sobre o tom de voz do interlocutor. Então é aquela hora, né? Nossa, cara, e aí eu fui bem, desenvolvi bem o serviço, você vai ver que o cara tá chegando animado para você. Então se a pessoa tá animada, você tem que devolver isso de uma maneira que possa corresponder às expectativas dela também. Foi, nossa, oh, parabéns, eu vi que você melhorou demais, a gente teve aquela reunião, ó, parabéns mesmo. Tom de voz, ele bate com o que eu tô falando. A pessoa vem toda animada. Nossa, eu fui lá, eu fiz, você viu, eu nunca tinha conseguido, sempre errei nesse ponto, você me deu a dica e agora eu tô melhor. E aí você, pois é, né, acertou mesmo. Então assim, não faz sentido, toma cuidado com isso. O tom de voz, ele pode entregar mais do que você imagina. O silêncio do colega. Você chega na equipe, né, fala, olha gente, parabéns e tal, eu vi que todo mundo ajudou. E aí o cara fala assim, né? Não, a equipe aqui tá ótima, tá todo mundo de parabéns. E aí tem aquele coleguinha de braço cruzado, aí ele balança a cabeça assim, né? Ou ele não fala nada, ou ele dá aquela tossida, aham. Então, esse cinismo, essa indiferença, essas coisas é ruim, afeta. Se a pessoa tem que dizer alguma coisa, que ela fale. Então é a hora de você chamar essa pessoa depois e conversar com ela. Falar, olha, eu vi que na hora que a gente estava dialogando lá, você não estava concordando. O que você tem para falar?
E aí é a hora de você ouvir essa pessoa. Você já viu que a negação dela é não verbal. Pode ser que ela fale, não, tem nada para falar, não. Principalmente se você tentar trazer no meio da roda. Por quê? Ele não quer confrontar ninguém ali. Mas, no âmbito ali de você e ele, talvez ele exponha tudo e fale como é que está a realidade segundo o discurso dele. Lembra que o discurso é sempre na visão da pessoa que conta. Então, toda história tem dois lados. E também existe aquela hora que você acaba excluindo as pessoas. Sem querer, mas você exclui. Vai ter uma reunião e aí você convida só uma equipe. E aí você comanda 2, 3 equipes. Aí o pessoal já fala, mas por que não convidou as outras equipes também? Então, se não pode convidar os outros, deixe isso claro. Olha, agora é com o pessoal do operacional. Semana que vem vai ser com a venda. Ah, mas todo mundo aqui é venda, por que você chamou só esse? Não, porque esse pessoal aqui foi a galerinha que teve problemas em atingir a meta. Não foi o caso de vocês. Então, deixar claro. E não fazer indiferença de novo, porque senão vai ter problemas. E aí o que eu falei, as expressões, né, de insatisfação, de ironia, na hora que você está dando esse recado, na hora que você está na frente de todo mundo, você consegue observar isso muito bem. Então você tem que ser sagaz, você tem que desenvolver isso. E quando você perceber que tem alguém que está com essa indiferença, que está meio assim, né, tossindo, fazendo gracinha, esse tipo de coisa, já anota, grava bem na sua cabeça e fala, esse eu vou chamar para reunião depois e eu vou conversar. Ele sabe de alguma coisa que eu não sei, ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Uma maçã podre acaba deixando as outras da macieira também podre, né? Ou uma laranja, existe esse ditado e é comum. Então, para que ele não desmotive o resto, para que ele não seja a cobra no meio ali e saia envenenando todo mundo que está saudável, você precisa agir de maneira assertiva. Agressividade. Isso aqui é muito comum. Todo mundo tem problema, tem dia que você não vai estar legal. Só que você tem que tomar cuidado. Problemas de casa, fique em casa. E os problemas da empresa, você tem que saber lidar com eles também. Não é descontar na sua equipe. Aí chega o seu gestor, seu líder, o diretor, o dono da empresa, fala alguma coisa para você. Poxa, mas a sua equipe está, de novo, deixando a desejar. Porque ele te deu um feedback negativo, porque ele não tem esse tipo de coisa, ele não sabe conversar com você, você não pode pegar essa bolinha, né, de coisas ruins e passar adiante, não. Você dissolve isso, tira o veneno, e aí você vai transmitir isso para sua equipe da melhor maneira possível. Não é chegando lá e apontando o dedo na cara. Por culpa de vocês, me chamaram a atenção de novo, que eu vou ter que mandar uns embora aqui para servir de lição para o resto. Então, cai fora dessa agressividade. Isso daí não conquista, não comove ninguém, pelo contrário, vai unir todo mundo para tirar você. Então não se torne aí, né, o anti-herói do grupo. Nem tente ser o herói também. Você simplesmente tem que estar ali para fazer o seu trabalho da maneira mais assertiva possível. Vale ressaltar nisso daí que a gente vai ter 3 momentos da mensagem, então. O que você está dizendo, que é o conteúdo, que é a linguagem verbal. Depois disso, a maneira que você está dizendo e a linguagem corporal, que é o que as pessoas mais olham. Que é justamente o momento que eu falei para você. Será que o que ele está dizendo bate com o que o corpo está refletindo? Tem sinergia? Faz sentido? Se não bater, você já vai falar, opa, o cara aí é um mentiroso. O cara aí não está sendo verdadeiro nas palavras dele. Eu não vou acreditar. Então, a maneira que você diz, a entonação da palavra, ela também julga muito. É o que eu disse. Se você fala de uma maneira muito descontraída, não leva muito a sério, não põe um tom de voz legal, vão levar na brincadeira, vão levar na ironia, vão achar que você está brincando. E aí é a hora de você ser mais assertivo, levar um pouco o tom de voz. Não é agressividade, não é gritar. Simplesmente falar, olha, vamos ter uma reunião agora. Compreendido? É essa entonação que você precisa. Não é aquela, pô, pessoal, junta aí, vamos fazer reunião, vamos lá, vamos fazer reunião aí. Ô fulaninho, vamos fazer reunião aí. Ô ciclaninho, vamos fazer reunião aí. O povo tá rindo, aqui reunião, deixa pra lá, moço, vamos trabalhar aqui mesmo. Não, é mesmo, vamos fazer reunião, vem cá, eu tô falando sério. Não, eu tô falando sério. Então não é assim. Olha, pessoal, reúne aqui, vamos fazer a reunião agora, por favor. Acabou, todo mundo já entendeu que é um assunto sério, estão reunindo. Não é gritar e também não é ser o fanfarrão. Não, janta aí, coleguismo e tal. Não. Então, é você trabalhar de maneira assertiva o mais próximo possível e tomar cuidado aí com a linguagem que você deixa transparecer no seu corpo. E aí, diante disto, vem o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que as outras pessoas
esperam de mim e acham de mim também, quais são as expectativas que têm em cima de mim, como que eu vou lidar com isso tudo. Tem uma frase da Clarice Lispector que fala o seguinte: sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Se alguém te vê na primeira vez e vê você num momento estressado e gritando com todo mundo, a primeira impressão que ele vai ficar é: poxa, aquele cara ali é babacão, hein? Gritando com todo mundo, dando esporro com todo mundo. Da mesma forma que se ele vê você num dia que você está extremamente alegre, feliz, veio um aumento, seu time ganhou, tá tudo indo bem na sua vida, aí você tá lá até pagando coca para todo mundo na hora do almoço, o pessoal fala: nossa, eu queria trabalhar naquela equipe, o líder de lá é gente boa demais, nem parece que ele é líder, parece mais um amigão da comunidade. Então, é ponto de visão? É ponto de visão. Por isso que a gente tem que ter constância. Você precisa ter um padrão de ação. Você precisa se conhecer para entender aonde eu estou exagerando, aonde eu estou deixando a desejar. Qual que é o ponto de atuação que eu sempre vou tentar manter? Porque se você coloca as metas muito em cima, você vai ter que se matar para alcançar elas sempre. E talvez você não consiga manter ela. Então não adianta você pôr uma máscara, tentar ser um líder, tentar vestir um personagem que você não é. Da mesma maneira que você não pode, sabendo que você consegue fazer mais, fazer o mínimo, simplesmente porque você não quer se esforçar. Então, você tem que ser honesto e você tem que se conhecer. Por quê? Quando eu vou me analisar, segundo o nosso material aqui de novo, eu gosto sempre de se basear no material para vocês não achar que eu estou inventando tudo, né, que estou tirando isso da minha cabeça. Tem aqui a questão do Johari, que é um do pessoal aqui do material, que ele fala o seguinte: tem o que você conhece e o que os outros conhecem também. Então sou eu, o que eu conheço, o que os outros conhecem, que seria o você aberto. Existe o você cego, que é o que você não conhece, mas os outros conhecem. É aquele momento que todo mundo fala assim: nossa, você sabia que você faz isso? Aí você fala: nossa, eu nunca parei para analisar que sempre quando acontece isso eu faço isso. Então é o seu eu cego, seu eu que você não sabia, mas que os outros perceberam. Existem também o seu eu secreto. Você sabe que você faz, você sabe que você tem essa atitude, mas ninguém conhece. É a hora que talvez passa na sua cabeça, você queria fazer, mas os outros não sabem. E existem o eu que você não conhece, que as outras pessoas não conhecem, e que talvez uma situação extrema ponha você em prática sobre isso. E aí é a hora que você fala: esse é o meu eu desconhecido. Então fazer essa autoanálise, ela é boa para você saber quem é você. Por quê? O feedback é uma conversa, é um diálogo, é um discurso, e ele é uma troca de informação. Quando eu falo, a outra pessoa ouve. Quando ela terminou de ouvir, ela vai falar. E nem sempre o que ela vai falar é aquilo que eu gostaria de ouvir. Então, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são os meus pontos fortes, fracos, se eu não sei o que me atinge, se eu não sei quem sou eu, na hora que essa pessoa vier falar alguma coisa para mim, pode ser que eu entre achando que eu vou conversar com essa pessoa de boa e ela taque 50 pedras em cima de mim, que eu saia de lá refletindo sobre a minha vida. Então não é esse o ponto. Se eu estou ali para ser um mentor, para ser um guia, para liderar essa pessoa, eu, mais do que qualquer um, preciso estar consolidado. Então fica esse ponto de reflexão aqui para você. Será que você se conhece? Será que você já fez essa autoanálise sobre você? E aí, vamos entender melhor sobre esses tipos de eu aí, né? Entramos aí numa filosofia, psicologia. Então vamos ver umas aplicações mais simples. O eu aberto, como eu disse, é uma abreviação daquilo, né, que a gente conhece, que as pessoas conhecem. Então é a nossa maneira de falar, é a nossa atitude geral, algumas das nossas habilidades. Eu já vi que eu sou bom aqui, que eu consigo conversar com todo mundo sabe que eu converso bem. Eu já vi que, geralmente, quando tem algum problema, eu me destaco, porque eu não tenho medo de ir lá, agir, tomar isso. Então, são coisas que é de comum, é legal, todo mundo sabe, e que esse é um ponto ruim, porque se todo mundo já viu que você tem esse tipo de atitude, eles podem planejar já esperando que você tome essa ação. Então, pode ser benéfico, como também pode ser um problema. Tudo vai depender da análise.
Tudo vai depender da situação que se encontra. O eu cego. Então aqui vai justamente daquilo que eu não estou ciente. Nossa reação agressiva em relação ao subordinado, nosso desprezo por quem discorda de mim. Por que eu sou cego? Porque é uma linguagem não verbal. É muito difícil você controlar uma linguagem não verbal. É a hora que você pensa, não, eu estou falando para a pessoa, e aí você está lá fazendo aquela cara de negação, coçando a cabeça, falando num tom baixo, dando aquele sorrisinho de ponta, doido para rir da cara da pessoa. É a hora que você está falando uma coisa, você está transparecendo outra, e quem está vendo percebe. Esse cara está me falando isso, mas no fundo ele pensa diferente. Eu estou vendo no semblante dele, que no fundo ele está rindo de mim, que ele está fazendo chacotinha de mim. Então, isso é importante para que você possa ter um autoconhecimento melhor sobre você. Será que a maneira que eu me enxergo é a maneira que as outras pessoas me enxergam também? Como que eu entro nisso aí? Como que eu faço essa autoavaliação sobre mim? Não é fácil, mas eu preciso tentar entender. Quem aqui já chegou para outra pessoa, né? Amigo, familiar é mais complicado, porque são pessoas que te amam de certa maneira acima de tudo. Mas já chegou para um estranho e perguntou falando, fulano, por que você me odeia? Por que você não vai com a minha cara? Por que você não gosta de conversar comigo? Quais que são os pontos que te fazem se afastar da minha pessoa? Você já tentou fazer isso de peito aberto? Você já tentou reconhecer esses pontos de melhoria que você tem? Não é fácil. E isso é uma via do feedback também. O eu secreto, né? São as coisas sobre nós mesmos que você conhece, mas você esconde do outro. Eu não posso deixar transparecer que eu tenho medo de altura, mas eu ainda preciso ir lá pegar esse cinto e dar o treinamento de altura. Eu não sei nada de matemática, mas eu ainda preciso ir lá falar sobre dados para essas pessoas sem deixar transparecer que elas não entendam que eu não sei nada sobre isso. Então é aquilo que você tem medo, aquilo que você é amargurado, aquilo que você tem talvez de habilidade que ninguém pode saber, que você esconde do outro por vergonha, ou talvez porque você acha que vão pensar errado. Então são coisas que você tem no seu secreto, no seu âmago, e que você esconde por algum motivo. Medo de julgamento, medo de aceitação, medo. Por algum motivo você tem medo, você quer esconder. E o eu desconhecido é o potencial. É aquilo que uma hora pode extrapolar, uma hora pode aparecer, ou pode ser uma situação totalmente fora de contexto, e naquele momento você vai conhecer um novo eu, uma nova pessoa que até então as pessoas não conheciam e você também não conhecia. Na hora que o copo transborda, é a hora que você vê a tempestade. Então, são modelos de aplicações e reflexões que cada um pode ter. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa que quer falar? Está compreendendo bem? Senão eu vou dando sequência no material. Sobre o feedback, ele vai ter 2 pontos de consistência. Você sempre vai ter a busca e a autoexposição. A busca é como o seu comportamento está afetando o outro. Então é justamente o que eu falei. Você já chegou para perguntar para outra pessoa como que está sendo? Já chegou no seu namorado, no seu marido, na sua mãe, no seu filho e perguntou? Então isso não é só questão trabalho, não. Isso é questão pessoal também. Porque às vezes fica na sua cabeça. Será que eu sou isso? Será que eu sou bom? Será que eu sou ruim? Será que eu estou fazendo direito? Então, para você parar com essas dúvidas, pergunta. É uma boa maneira de saber. Mas pergunta de maneira sincera e fala para outra pessoa. Seja sincera, por favor. Porque isso você vai estar me ajudando a construir uma pessoa melhor. A pegar esses pontos que eu tenho de defeito e melhorá-los. Só que, claro, aí a gente vai entender. Tem muita gente pensando aí, mas aí se eu levar tudo ao pé da letra, tem gente que só quer me destruir. Tem gente que só quer me ferrar. Calma que a gente vai chegar lá. Eu sei o que você está pensando. Calma, vamos tentar entender. Sai do senso comum. O senso científico vai te explicar tudo isso aí que você está passando na cabeça. Da mesma forma, a autoexposição. É a hora que você vai falar do comportamento dos outros, como eles estão afetando a equipe, como ele está afetando o momento. Da mesma maneira, eu preciso saber dizer, eu preciso ter uma boa comunicação. Será que eu disse da maneira correta? Será que talvez eu peguei muito pesado? Qual foi o ponto que eu perdi ali? Qual foi o ponto que não acertou? Por que eu tenho esses 2 momentos? Porque se eu não me nivelo para saber onde eu estou, eu não sei aonde eu vou chegar.
E se eu quero chegar em algum determinado ponto e eu estou vendo que as pessoas ao meu redor elas estão me afetando negativamente e eu não falo, eu posso chegar naquele ponto, na minha meta. Mas vai demorar muito mais. E todo mundo aqui já está bem vivido, todo mundo aqui é adulto, sabe muito bem disso. Existem amizades que você não vai conseguir levar, por mais que elas sejam boas, porque não te agregam em nada. Existem amizades que te agregam em muito e que você quer mantê-las perto, só que talvez você seja o ponto ruim da relação. Já parou para pensar nisso também? Então, se eu estou sendo o ponto ruim, que eu reconheça isso, que as outras pessoas me digam e eu consiga melhorar. Se as outras pessoas estão sendo o ponto ruim, que eu consiga dizer para elas e elas também consigam melhorar. Então, não roube a melhoria das outras pessoas. Seja sincero. Qual que é o maior problema do brasileiro, né? Já pegando o material do início da aula, que é o problema aí do latino. Ele não dá feedback. Nossa, eu comi num lugar, mas que lugar horrível, comida péssima, gente, atendimento. Fiquei 2 horas e ó, dessa pau, fofoca, fofoca, não sei o quê. E aí você vai ver, ele tá falando pros familiares, tá falando pros amigos. Experimenta falar o seguinte, mas você falou pro dono? Você foi no balcão e reclamou? Aí a pessoa fala, eu não. Ué, mas eu tô ouvindo a sua história, mas eu não vou melhorar o estabelecimento. A partir do momento que você vai reclamar para os outros e não para a pessoa que afeta isso diretamente, você roubou o ponto de melhoria dela. Já pensou se você fala diretamente para o dono, de uma maneira assertiva, olha, não irei voltar mais aqui porque aconteceu isso, isso e isso. Espero que você consiga melhorar. Esse é o meu ponto como cliente. E muito obrigado. Então você vai reclamar, tudo isso que você está falando, você está sentando pau para os outros, fala para o dono do estabelecimento. Porque talvez futuramente você volte lá daqui a um ano, tudo isso mudou. Para que na hora que você vá reclamar dessa pessoa, depois de 1, 2 anos desse estabelecimento, alguém vir falar, olha cara, não sei se você foi no mesmo lugar que eu fui, mas eu fui lá, não era isso que você está falando, não. Aí você vai falar, você está me chamando de mentiroso? Não, é porque alguém chegou e falou para o dono e o dono mudou. Entendeu onde é que a mudança acontece? Ela acontece no ponto que alguém identifica essas falhas no sistema. Então, quando você priva alguém dessa identificação, quando você não faz essa busca, quando você não faz essa autoexposição também, você não melhora. É por isso que você vai ver em supermercados, lotéricos, lugar, aquelas caixinhas, né? Como eu estou dirigindo, tem um telefone. Deixe aqui a sua opinião sobre o nosso atendimento. Finalizou um saque de atendimento da OIDA, que seja da empresa, eles querem saber, olha, de 0 a 10, qual a nota que você daria pelo atendimento? Essa busca por feedback é muito importante, para me saber onde é que está o ponto de melhoria. E, claro, eu preciso ter essa autoexposição também. Eu preciso ir lá e explicar o comportamento. Então, não é somente ser o sommelier e apontar o dedo na cara de todo mundo. Eu preciso também saber como é que eu afeto o sistema. Passando adiante, na hora do feedback, o que eu preciso ter na minha cabecinha aí que está acontecendo? Ele pode se tornar limitado e estático, pois aponta para o passado. Por quê? Quase sempre você vai estar falando de algo que já aconteceu. A não ser que você tenha uma bola de cristal, você seja alguém que joga um tarozinho aí, né, uns búzios, e aí você vê lá, amanhã o cara vai errar a entrega. Aí você já vai falar com ele antes. Se você não mexe com as forças místicas, você sempre está falando sobre o passado. Então é sobre um evento que aconteceu ontem, mês passado, que vem acontecendo toda semana e que precisa ser melhorado. Então, por ser esse ponto no passado, quase sempre a pessoa vai falar: poxa, mas eu errei isso quarta-feira. Eu já vi, eu não vou errar mais. Mas mesmo assim precisa ser dito: olha, eu vi, eu sei que eu vi, eu sei que você errou. Estamos aqui conversando sobre isso. Se acontecer de novo, vamos tomar as medidas. Então, por que ele vai se tornar limitado e estático? Porque tem esse ponto. Então, se eu não tenho um plano de ação, se eu não tenho dados, se eu não consigo falar, eu tenho aquele único pedacinho para dizer. É como você chegar numa panificadora e todo dia comer só o pão de queijo. Você já falou sobre o pão de queijo e o resto? Não sei, não conheço, nunca comi, nunca experimentei. Então, fica limitado. Mas por ele ficar limitado, não significa que não tem importância. Tentar provar que a pessoa estava errada não é produtivo. Você errou. Você não está vendo que você errou aqui? O erro é seu. Então, isso é problemático. Por quê? Quando você tenta provar que a outra pessoa está errada, nem sempre ela quer aceitar isso. Por quê? Ela trabalha em equipe.
Ah, mas eu errei porque fulano me passou a nota e pediu para mim dar um jeitinho. Se fulano não tivesse pedido para mim dar um jeitinho, eu não tinha errado. Então a pessoa vai querer argumentar, vai querer barganhar, não vai aceitar. Então é melhor você dizer a situação e o que, que ela causou. Olha, isso daqui. Aí a pessoa vai falar, olha, mas eu só errei porque fulano me passou e pediu para me dar um jeitinho. Por que, que você tentou dar um jeitinho? Aí a pessoa vai refletir. Falar, nossa, é verdade? Se eu não tivesse dado jeitinho, eu não teria errado. Então você deixa ela refletir sobre o ato. Você não precisa expor na cara dela. E você também não tem que provar nada. Então, reflete sobre o ato, conversa. Até mesmo o feedback construtivo é considerado negativo. Por mais que você esteja falando os pontos e tudo mais, você seja legal, a pessoa ainda vai levar para o lado negativo. Ainda está me apontando o dedo e falando que eu sou incompetente. Então, tente amenizar isso ao máximo. A pessoa costuma ficar na defensiva, isso é normal. Ela está sendo, de certa maneira, atacada. Ela vê aquilo ali como um momento de surra. Ninguém sem consciência vai ficar de peito aberto quando a mãe vem com a chinela para cima. Você já vai ficar todo na defensiva. Fui eu não. Ai, fui eu não. Então, tenta deixar isso claro. E por mais que vai girar em torno dos erros das pessoas, dos problemas, do que aconteceu, destaca pontos positivos. Mostra que você observa a pessoa por inteiro, que ela não é aquele erro e ela não está definindo o trabalho dela pelo aquele erro. Então você tem que deixar isso bem claro. Elas vão resistir às opiniões negativas. Não, mas isso aconteceu uma vez só. Não, mas é porque toda quarta-feira eu tenho que deixar meu filho na escola e aí eu me atraso. Amigo, você assinou um contrato. Nesse contrato você se dispõe a trabalhar das 8 às 5h30. Então você precisa organizar a sua vida para que isso não aconteça mais. Compreendo. Você tem aí, você tem que deixar nesse momento, mas eu não posso abrir para você essa exceção. Você tem que deixar claro para a pessoa que os motivos dela, infelizmente, vão contra aquilo que ela afirmou algum dia seguir. É o que eu falei, você não está tentando provar que ela está certa ou que ela está errada. Você tem que deixar ela refletir e ela mesma chegar a uma conclusão. É quase atuar como um psicólogo aí. As pessoas tendem a rejeitar ou negar o feedback inconsistentemente. Né? Então, você vai ver que a pessoa, você vai estar falando e ela, não, eu não fiz isso, ou ela vai estar ouvindo e vai estar balançando a cabeça, ela vai estar de braço cruzado, assim, tentando te afastar de alguma maneira, que você está invadindo ela. Então, é conversa, é diálogo, vai levar para o lado pessoal, principalmente se você for amigão, aquele camaradão, aquele primo. Então, geralmente, vai dar problema. E ele pode reforçar para algumas pessoas o sentimento de falha e incapacidade. Vai ter pessoa que na hora que você estiver falando, ele vai bater a mão assim e falar, não, mas te falei que eu era burro, te falei que eu não era capacitado para isso. Então esse é o momento de você agir e falar, não, calma, não é isso. Errar é comum. Estou te mostrando o erro para que da próxima vez você possa agir sobre ele, para que ele não venha acontecer. É para a sua melhoria. Eu quero o melhor para você. Então é saber conversar com a pessoa, incentivar, passar, transmitir que ela não é incapaz desse jeito. Tem pessoas que são pessimistas e é a sua hora de tentar melhorar e motivar elas também. Apesar que a motivação vem de dentro, mas você pode incentivar. Constrangimento e humilhação. A partir do momento que você começa a dar o feedback aí no meio de todo mundo, você já está fazendo a pessoa passar por humilhação e por um constrangimento. Aí, então, leva para a sala que você já diminui isso. Então, tem até uma frase aí que se popularizou muito nos últimos anos, né? O verdadeiro líder, ele corrige num ambiente fechado e elogia num ambiente aberto, justamente para evitar esses momentos aí. Porque senão a pessoa está sentindo sendo atacada, ela vai revidar. Pode ser visto como um debate, que eu falei a questão da argumentação. Pode estar associado a julgamento também. Então é a hora que a pessoa vai começar a falar, não, mas você está me dizendo isso porque você estudou, porque você teve isso. Mais fácil você dizer para mim que eu errei lá no computador, sendo que você tem um curso. Vai virar um debate, vai virar um julgamento. A pessoa pode assumir uma postura arrogante, falando que você é superior a ela e jogar isso na sua cara. Então você tem que pensar em todos esses âmbitos. Então, tentar se precaver, construir bem o plano de ação e agir. Então, se você age por impulso, você pode pegar aí, ser pego de calças baixas, né? E aí, meu amigo, você perde a guerra. Então, é o que eu tô falando. Você tem que ir com argumentos sólidos, bem pensados, bem trabalhados, para que não seja vazio. Se for vazio, você não vai comover ninguém.
E todo mundo tem dificuldade de escutar a crítica, então deixa bem claro se a crítica ela está acontecendo, que ela aconteça de maneira construtiva. E é claro, não há desenvolvimento sem feedback, que é o que eu te falei aqui no slide retrasado. Se você não busca por isso, e se você não expõe também os fatos, não tem melhoria. Então, para que ele aconteça, ele tem que ser planejado para que possa ter um aprendizado, né, tirado uma mensagem sobre o material. Ainda continuando sobre isso, ele tem que ser positivo e ele tem que manter uma relação positiva, mas nem sempre vai ser essa maravilha que a gente está falando. Então existem classificações, e são justamente essas classificações que eu vou apresentar para vocês, que é o que está todo mundo pensando. Ah, mas tem gente que é assim, mas tem coisa que é assim. Então, quais que são os pontos? A sua maneira de conversar, a sua postura, espero que você já tenha entendido que isso tudo vai influenciar. A direção do caminho, ela se dá na construção do plano de ação que você fez. Então, quais são os 3 pontos? Reconhecimento, orientação e avaliação. Reconhecimento é a exposição. É a hora que você vai acolher a pessoa, você vai ser verdadeiro, você vai ser honesto, expor do que se trata, e aí é a hora que começa o desenvolvimento do diálogo mediante as orientações que você tem para passar para aquela pessoa. Porque senão, ela vem te jogando que ela tá com problema em casa, que ela tá com isso, que ela tá com aquilo, ela vem com 1001 coisa, e aí, rodia, terminou a reuniãozinha do feedback, e você não falou o que você queria falar. Então você tem um roteiro, você tem um plano de ação e você vai se ater ele, tentando fechar e escutar tudo que tem para ser falado, se adaptando na hora. Então você tem que ter flexibilidade sobre isso. Finalizei, eu vou ter a confirmação verbal da pessoa sobre o que foi tratado. Conseguiu compreender? Você poderia me explicar para mim, então, o que você tirou da nossa conversa aqui? E aí você ouve a pessoa. Porque talvez você conversou, chegou no final, ela entendeu outra coisa. Você falou para ela que ela tem que melhorar, que se vai ter um curso, que não sei o quê, no final ela entendeu o seguinte: se eu não estudar, ele vai me mandar embora. E não era o que você queria falar. Era simplesmente que a pessoa tem que começar a procurar, a melhorar, se ela quer seguir em outra carreira na empresa, em outras coisas, e a pessoa entendeu que se ela não estudar, ela vai ser mandada embora, que se ela errar de novo, ela vai tomar advertência. Então, não deixa a pessoa simplificar todo esse trabalho que você fez. Que ela saia de lá idealizada e, né, vamos de certa forma pôr evangelizada, né? Que ela tenha entendido a palavra que você deixou para ela. Então, não deixa ela simplificar isso de uma maneira irrisória, sem valor. Não deixa, senão todo o trabalho que você fez até o momento foi jogado no lixo. E aí, como eu disse, se você não comove, não emociona ninguém, você não tem resultado. E aí, sobre isso, como eu disse, na hora que você está lá, você vai prestar em 3 pontos, né, a atenção, tanto sua quanto da pessoa. Sobre a atenção física, a maneira que você vai manter contato visual com a pessoa, sem desviar os olhos, sem ficar mexendo no celular nesse momento, pede ela para desligar, desliga o seu também. Que não entre pessoas, né? Fulano, vem aqui agora, não que eu preciso de fulano. Feedback, põe na sua cabeça, vai ser sagrado. É você e aquela pessoa naquela sala. Vai demorar 20 minutos, vai demorar meia hora, vai demorar uma hora, que seja o tempo para ela. É um tempo dela e um tempo seu. Então, demonstra o valor nela. Imagina você começa uma reunião falando dos pontos de melhoria para fulano, 5 minutos depois você sai na sala para resolver algo. Então, reserva um tempo e naquele momento faça dele sagrado. Tanto para ela quanto para você. Então, deixe isso bem claro. Atenção psicológica. Vê o que a pessoa está falando. Vê as emoções, como é que está tudo. Você não precisa abraçar a pessoa, mas se for necessário, faça. Porque é o que eu estou falando. Tem gente que vai falar para você, ó. Ele vai verbalizar isso. Eu sabia que eu era incompetente. Eu sabia que eu não dava conta. Não, isso é demais para mim. Você vai ouvir isso. Então você tem que dar a assistência naquele momento. Olha, fala assim, não. Você já reparou o tanto que você melhorou desde que você entrou na empresa? Você entrou aqui na empresa, você não sabia ligar um computador. Mas só trabalhando aqui normalmente, com a mínima instrução, você já aprendeu a emitir notas, já aprendeu a fazer isso. Você fez um curso, você tira isso de letra. Isso aí é só questão de você se dedicar a respeito dos seus estudos. Cara, você consegue ir longe, você tem muito potencial. Já mudou a conversa. Então você tem que olhar essa questão psicológica e trabalhar. Ah, a pessoa, eu já vi que aquela pessoa está dando problema, eu vou mandar embora. Porque eu já vi que ela tem a mente fraca. Não, não faz isso. Melhor equipe que você tem.
melhora. Se aquela pessoa, ela vê um ponto forte de você, se ela consegue estar sobre a sua liderança e ela melhora, isso tudo vai voltar como bonificação para você também. Ela vai acreditar no líder que ela tem. Isso é a melhor coisa que pode acontecer, tanto naquela empresa quanto nas outras empresas que você trabalhar, nas outras equipes que você for comandar. E atenção verbal. Vai perguntando, está me compreendendo? Até aqui está tranquilo? Você pode me falar o que você achou? Exemplifica para mim. Então, vai puxando a pessoa a entrosar na conversa. Porque se ela estiver muito distante, né, não querer estar, tipo assim, viajando, eu não vou ficar viajando porque ele vai me perguntar. Ou eu me entroso na conversa, na hora que ele me perguntar alguma coisa, eu vou dar umas respostas vagas e não vai ser legal. Então, meio que você vai forçando a pessoa a estar ali, a estar naquele momento. Então é questão de conversar, questão de você dar essa atenção física, olho no olho, exclui esses momentos de interrupções, presta atenção no que a pessoa está falando, os problemas que ela está te apontando, dá toda essa atenção, faça acontecer. E aí vem os 4 modelos básicos de feedback, que é o que vocês devem estar pensando desde o início da aula aí. O primeiro, feedback verdadeiro e afetivo. Então, o verdadeiro, ele vai ter a autenticidade do fato, realmente é desse modelo, só que ele quer o crescimento da pessoa. Então, você vai entender do seguinte modelo, olha, o erro aconteceu. Você vai reforçar que a pessoa tem pontos positivos. É o que eu falei, olha, eu vi que você errou, mas eu vi que você acerta muito. Você tem esse de ponto positivo. Você é excelente fazendo esse trabalho. Esse erro aqui agora não quebra a confiança que eu tenho em você. Eu preciso pontuar ele porque foi um erro que aconteceu dessa maneira. É um erro assim. Então, é um plano de ação. Vamos trabalhar junto. Próxima vez que você tiver dúvida, me procura. Eu vou tentar te atender. Então, você vai deixar claro que a confiança continua, que isso não abalou, que o erro é comum. Você vai ser verdadeiro e afetivo. Você não vai passar a mão, alisar, coitadinho. Não, você vai ser verdadeiro sobre o erro. Mas você vai demonstrar que você quer o melhor para a pessoa. Esse é o feedback ideal, verdadeiro e afetivo. E aí existe o verdadeiro destrutivo, que é justamente o que você está falando. Existe o erro, mas eu não demonstro afeto. Pelo contrário, eu vou sacanear a pessoa. Eu vi que ela errou, mas para mim eu já quebro a confiança, eu já destruo essa pessoa ali. Então é tipo assim, você viu o que você fez com aquela nota? Você lançou ela errado. Esperava mais de você. Eu tinha grandes expectativas no dia que eu te coloquei nessa função. Mas depois disso que você fez, acabou para mim. Desde o início eu sabia que eu não podia colocar você aí, mas eu fui teimar. Aconteceu no que aconteceu. Então, além de você estar reforçando o erro, você está arrebentando, acabando com a motivação da pessoa, deteriorando a relação. Então, isso não é legal. A pessoa vai sair dali puta da vida com você, ela vai se sentir péssima, independente do que aconteceu, não é legal de ouvir tais coisas. Então, a partir desse momento, ele é o pior tipo de feedback, né? Um dos piores, porque você está pegando um ponto que é verdade e está destruindo a pessoa. É como se você pegasse o erro dela e fizesse daquilo a cruz dela. Por esse motivo eu vou te crucificar. Não, não faz isso. Então toma cuidado. Se você age dessa maneira, se você vai por esse caminho, você está indo para o feedback destrutivo. Justamente aquilo que você odeia que façam com você. Feedback falso e afetivo, né? As famosas naja aí. Não! Você fica imaginando que a pessoa é um vaso de porcelana, que ela é um vidro. E eu não posso falar isso porque senão ela vai se quebrar todinha. Jamais. Então você vai deixar claro para a pessoa que ela errou e você vai ser afetivo com ela. Nesse momento aqui, não. Você tenta minimizar o erro da pessoa de tal maneira que se torna até falso. A pessoa errou uma nota fiscal da empresa que vai trazer aí um déficit para o escritório de quase 20 mil reais. Aí você chega para ela, não, calma, se fosse outra pessoa, qualquer um ia errar. Preocupa não, da próxima vez você acerta. Não, não vai dar em nada, já está sendo resolvido. Não, não se preocupe, se chegar aqui, na hora que o gerente chegar, eu vou dividir a culpa com você. Você vai ver que isso não vai se levar adiante, pode ficar de boa. Para, não protege a pessoa assim não. Se você torna o problema que ela fez tão pequeno desse jeito, ela vai tratar ele como pequeno e ela vai errar de novo.
Não é alarmar, mas é deixar claro, olha, isso é um problema e isso tem que ser resolvido. Não é tratar a pessoa como de vidro, de porcelana, tentar amarrar ela num plástico bolha. Não, porque se essa pessoa fizer isso, ela não pode, né? Nossa, coitadinha dela. Não, cadê a autenticidade? Eu sei que você quer o melhor para a pessoa, mas quando você faz isso, você quebra a construção de melhoria que ela podia ter dentro da empresa. Então, o feedback falso afetivo, ele mais destrói do que constrói. E existe, né, a nata da nata, que é o falso destrutivo. Eu vou distorcer ao máximo o erro da pessoa e eu vou tentar usar isso para acabar com ela. A pessoa foi lá, errou alguma definição, alguma escala do projeto, algum valor, não lançou. Temos um problema. Só que eu pego isso, né, famosa tempestade num copo d'água. Aí você rebenta com ela. Você viu que você lançou esses dados errado? Eu sabia que você não tinha capacidade. Peraí, mas porque eu errei o negócio, eu já não tinha capacidade. Eu vou colocar alguma coisa no seu nível. Uma coisa que eu não preciso me preocupar onde é que você está agindo, que não tem nem jeito de você errar. Aí você destrói a pessoa, está sendo falso. Então aquela pessoa, o que ela vai fazer? Ou ela já vai caçar o jeito dela de vazar dali e pedir as contas, ou ela vai se tornar o seu inimigo número um. Tudo que você pedir para ela é não. Tudo que você esperar com ela é não. E aí ela vai, né, se separando, vira ovelha negra. Mas foi você que jogou ela lá. Foi você que empurrou ela para ser ovelha negra. Você foi falso quanto às coisas que você estava agindo. E aí você ainda destruiu ela no processo. Então toma cuidado com as palavras, com as sentenças, com a comunicação. Porque isso indica muito bem. Você viu que no simples modo de agir existem 4 pontos cruciais. Então, em algum momento, eu estou sendo verdadeiro, mas eu estou sendo afetivo porque eu quero o melhor para a pessoa. Estou sendo construtivo, eu estou melhorando o que ela pode ser como ser humano. No outro, eu estou sendo falso. No outro, eu estou sendo falso e eu estou tentando proteger ela de um mundo, né, incrível, de um mundo onde vivem pôneis e arco-íris que a gente sabe que não existe. Então, ela precisa tomar medidas, ela precisa assumir as consequências das atitudes dela e precisa deixar claro sobre isso para que ela possa melhorar. Existe a hora que eu ferro a pessoa de toda maneira possível, porque eu não gosto dela, porque talvez eu não quero ela na minha equipe, porque eu não estou sendo profissional, e ela se torna a ovelha negra, e aí vira um embate. Eu falo A, ela vai dizer B, e aí ela quer puxar uma galerinha para cá, eu quero puxar outra pessoa para cá, virou um cabo de guerra interno. Vira uma guerra dentro da equipe, e aí não anda para frente. Então você tem que saber manejar isso muito bem e tomar cuidado em qual dos 4 aí você está agindo ou você está deixando levar. Finalizei o feedback, finalizei a reunião, vou fechar. Agora vem um acompanhamento. Você lembra que você fez o feedback, você falou um ponto de melhoria para a pessoa, você vai ter que fazer o acompanhamento. E aí você tem que cumprir isso. Não é falar para a pessoa, olha, na hora que você precisar de mim, eu vou estar lá. Aí a pessoa precisa de você, famoso mestre do mago. Você sumiu, desapareceu. Então não é assim. Você falou que vai dar assistência, naquele momento você vai ter que dar assistência. No momento que você finalizou a conversa, que você propôs a melhoria, a pessoa acatou e ela vai tentar, você precisa dar o suporte necessário. Se for preciso, põe as rodinhas de novo. Algumas pessoas, você já vai tirar a rodinha no primeiro dia, vai tirar as rodinhas de apoio com uma semana. Existem outros que, infelizmente, vai ser 1 mês, 2 meses, até que eles possam caminhar sozinhos novamente. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, isso é até fatores fundamentais para a gestão de equipe, que é o nosso próximo tópico da nossa próxima aula. Que é a hora que eu vou tentar compreender que eu preciso gerenciar essas pessoas, que é o follow-up, é o acompanhamento que eu faço da equipe. Então, cada pessoa vai ter uma frequência. Algumas pessoas eu preciso estar em cima sempre, outras pessoas nem tanto. Algumas esperam que eu dê mais liberdade para elas de ação, outras nem tanto, elas sempre vão estar procurando essa confirmação. Então, cada pessoa vai ter um padrão, vai ter uma exigência, e eu vou me adequando e me moldando, flexibilidade com cada um. Então, esse é o material da nossa próxima aula. A respeito do material que a gente aplicou aqui até o momento, tem alguma dúvida? Como que tá? Quero saber de vocês agora. Tá tranquilo? Tá legal? Estão só me ouvindo?
Tranquilo. Queria tirar uma dúvida. Qual que é a recomendação para dar feedback? Quanto tempo? O ideal é que você faça reuniões, né, mensais, ou sempre que trocar o objetivo. Quando você é novo ou está passando por mudanças, você pode fazer isso semanal. Então, toda segunda-feira, você apresenta o objetivo daquela semana, conversa com as pessoas. Mas depois que a equipe está alinhada, aí você vai controlando. Então, de início, você vai ser constante. Depois, vai depender das metas e objetivos da empresa. Se a produção é semanal, então toda semana você vai ter que apresentar um novo objetivo, o que se espera. Se é mensal, viu que vai fechar o mês, você vai dando essas informações rápidas, às vezes fazendo uma reunião. Você vai adequando ao perfil. Nossa, mas aí não me respondeu o que eu quero saber. Então, para ficar mais claro, você vai montar uma linha de ação pelos dados. Se você entrega semanal, faz semanal. Se você entrega mensal, faz mensal. Mas isso, você vai ter uma linha de atuação. Então, se ontem foi um dia muito ruim, no outro dia você já tem que agir assim que você tiver os dados para você agir. Então você viu que aconteceu algo muito ruim no dia anterior, no outro dia você já chega e conversa, porque todo mundo já está esperando e está fresco. O problema é quando você deixa passar muito tempo e aí você vai falar, as pessoas já têm muito argumento, já tem muita coisa e aí não se parece mais aplicável dentro da empresa. Não sei se ficou claro para você agora. Sobre o nosso pós-aula, então, se ninguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Temos aqui a nossa perguntinha de hoje. Então, só para validar a participação de todos. Então, aqui está o nome, CPF, coisa básica. E aí você vai escolher um dos modelos de feedback que eu falei e você vai me explicar ele com as suas palavras. Então, você vai aplicar ele numa situação de trabalho, na sua rotina, da maneira que você quiser. Então, você vai pegar um desses 4, vai me explicar aqui sobre uma aplicação dele de uma maneira que você entendeu. Então, eu quero saber de você e o que você entendeu desses feedback aí, o verdadeiro, o falso, o que é aí que você faz com sentimentos, sem sentimentos e assim por diante. Então você vai me pegar um dos 4 e aplicar aqui e me explicar ele. Certo? Alguma dúvida a respeito? Alguma dúvida, pessoal? Preciso da confirmação verbal de vocês aí. O material da aula vai ficar disponível? Eu vou enviar ele agora. Assim que eu finalizar a aula, eu já envio para vocês o PDF lá no grupo e o link para também responder aqui no Meet. Vamos ter que fazer esse feedback. A gente escolhe um e faz através do serviço da gente mesmo, pessoalmente? Isso. Pode ser no serviço, né, no trabalho, ou pode ser na sua rotina normal. Um feedback que você acha que você já fez, ou que talvez você gostaria de fazer, ou que fizeram com você. É uma situação sua que você vai fazer a análise. Nossa, esse feedback aí falso e afetivo, fulano fez comigo. E aí você pode explicar a ele que isso já aconteceu, uma situação. Então você vai tentar identificar ele. Se você não conseguir identificar, o que eu acho muito difícil, você inventa uma aplicação dele que possa acontecer, que você queira fazer na sua equipe, que você queira fazer na sua casa, um dos 4. Ficou mais claro agora ou não? Ficou mais claro? Aqui deu uma travadinha, não sei se ouviu, se entendeu. Sim, entendi. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queira perguntar? Bom, então o nosso material da aula de hoje, né, se encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre gestão. Vai sempre ficar voltando nesses momentos de comunicação. Vamos ver mais ferramentas ao longo do curso. E aí temos essa atividade agora para fazer no nosso pós-aula. Vou estar enviando o link também, né, para vocês responder, e o material em PDF. Qualquer dúvida, podem dirigir por lá também, me mandar qualquer mensagem. No mais, queria agradecer aí, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela aula de hoje e até semana que vem. Uma boa noite e um bom descanso a todos também. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Até a próxima aula.